Terror. Filmes de terror, um gênero tão amado e odiado ao mesmo tempo, trazendo vários tipos de experiências. Ele mexe com um emocional um pouco complexo, o medo das pessoas. E esse gênero tem vários subgêneros e tem ganhado cada vez mais notoriedade nos últimos anos, após o seu auge, na década de 90 e no início dos anos 2000. Os anos 80 foram bem experimentais, trazendo vários gêneros novos para dentro desse gênero, os chamados subgêneros, que traz muitos aspectos esses que podem mexer com a sua mente de alguma forma. E por isso o terror é amado e ao mesmo tempo odiado. Muitas pessoas gostam realmente de sentir essa adrenalina que os filmes de terror trazem, e outras simplesmente correm desse gênero por não quererem sentir esse tipo de adrenalina, aquele medo à espreita. Então, para conferir os melhores filmes de 2022, na minha opinião, vamos lá para o vídeo de hoje. Eu sou Alan e vamos embarcar nessa juntos. Então já se prepara, apague as luzes, abra a janela e a porta, afaste o sofá um pouco da parede e vamos ao vídeo. Bom, antes de começarmos de fato aqui a nossa resenha, eu devo falar para vocês que a gente quis fazer essa lista aqui separado dos melhores filmes, porque é um pouco diferente, Muitas pessoas gostam realmente desse gênero, então caberia sim um vídeo só desse gênero, porque em 2022 tivemos várias obras que realmente merecem um espaço próprio. Claro que teve muitas coisas, bizarras de ruins, mas ao mesmo tempo tivemos obras interessantes. E com certeza para achar 5 dentro dessas várias outras obras medianas até algumas medíocres ou até piores, é meio difícil, A gente teve que assistir uma quantidade de filme assim insana, e algumas franquias também não entraram por não conterem aquele elemento chave e aquele fator, como eu mencionei nos melhores filmes, em que te tira muito, da imersão do filme, aqueles momentos que você duvida de que isso realmente aconteceria, até mesmo para dentro da obra em que está esse contexto. Então, por isso, filmes como Pânico, O Massacre da Serra Elétrica ou até mesmo Halloween Ends não entraram aqui no nosso vídeo, simplesmente por serem obras, para mim, piores do que medíocres, porque realmente, atrelado ao nome que eles carregam de uma franquia, eles não entregaram uma obra coesa e que me prendeu, do início ao fim. Por isso, eles não entraram aqui no nosso top 5. Então já fica aqui, a dica de que esses filmes não entraram. Mas os que entraram realmente são obras que não trazem um peso de nome, mas sim muitas ideias boas para dentro do gênero. Então, antes de mais nada, já vai deixando o like para nos ajudar, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para ficar por dentro de todas as novidades, porque ainda temos aí, uma questão aí dos melhores filmes, o de animação, que também vai ter um vídeo separado para ele, belezura? E com certeza, a gente ainda tem aí as melhores séries e os melhores games. Então cabe você aí assinar o canal e também, ficar ligado aí no sininho ativo, beleza? Então agora sim, vamos ao vídeo. The mother protects her family. E o primeiro filme que eu vou trazer aqui para vocês é uma mescla um pouco complicada. Eu relutei em trazer ele aqui para a lista porque ele tem alguns mixes de altos e baixos, mas ele se sobressai em outros filmes, em alguns momentos ali. Principalmente a dúvida do que está acontecendo realmente, porque esse é o principal fator. O que está acontecendo? Onde esse filme aqui ele vai um pouco pro lado do slasher, que são filmes como eu já disse aí, o Halloween Ends, ou até mesmo Massacre da Serra Elétrica e Pânico, vai muito para esse lado, onde temos um assassino supostamente matando as pessoas ali dentro da casa. Mas tudo isso acontece com um grupo de adolescentes ou jovens adultos que estão em uma mansão afastada, o que pega bastante, nessa questão de que eles realmente estão sozinhos e que alguns fatores podem, ser questionados, principalmente o fator em que eles estão em meio a uma tempestade e as coisas começam a ficar sinistras após as luzes se apagarem, e por todo o contexto que eles estão inseridos dentro de uma brincadeira chamada Morte, Morte, Morte,
que é realmente o nome do filme, que foi distribuído pelo estúdio A24, que é um estúdio que tem ganhado notoriedade trazendo várias obras diferentes. E quando eu digo diferentes, é aquelas obras que realmente te fazem pensar do que se trata, porque várias obras que eles estão trazendo são questionáveis. Qualidade que faz você duvidar se aquela obra é boa ou se é só confusa. Ao meu ver, do que eu vi dessas obras, são obras boas e confusas ao mesmo tempo, mas pro lado bom, onde você realmente tem que tentar montar um quebra-cabeça. E não é diferente aqui em Morte, 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 porque o contexto dessa brincadeira seria o polícia e ladrão que a gente conhece aqui no Brasil. Temos por exemplo, dentro da brincadeira, um assassino e um policial, e as pessoas têm que identificar, né, quem é o assassino. E aí entra, né, o policial que vai prender quem for o assassino. E nesse contexto aqui da brincadeira, né, as coisas são um pouco maiores do que a gente conhece. As luzes devem se apagar e as pessoas devem, né, circular aí pela casa até que alguém ache realmente alguma vítima da brincadeira. E é aí que a parada começa a ficar sinistra, quando as coisas começam a acontecer, né? As pessoas começam a morrer de verdade, e aí entra a questão: quem está matando essa galera? E isso perdura até o final, que é surpreendente, tanto para um lado ruim quanto para o lado bom, que me fez questionar se eu colocaria ele aqui no nosso top 5. Mas sim, Morte, Morte, Morte entrou raspando, mas entrou aqui no nosso top. Então, recomendo demais esse filme para vocês. É bem legal aí, para curtir com o crush ou a crush. How long have you known her? What are you talking about? E ainda nessa pegada de, né, sensação diferente, algo fora da casinha, puxado para sensações, e com certeza para você degustar, é o filme O Menu. Sim, é um filme de culinária que envolve sim um terror, mas o terror um pouco mais puxado para o suspense, porque também é um gênero, né, dentro do terror, o suspense. Mas o suspense aqui, ele é um pouco mais forte, escancarado, quando algumas analogias são feitas, né, dentro do roteiro, e você se questiona, assim como os convidados ali, que eu já vou falar para vocês, se o que a pessoa disse ou se o que está acontecendo é realmente o que está acontecendo. Você, junto com, né, o elenco ali que não sabe, né, o que está acontecendo, se perguntam o tempo todo. E basicamente o enredo, ele vai trazer a história, né, de um restaurante renomado que atende algumas pessoas por dia, né, e com certeza, sendo um restaurante renomado, é um pouco mais caro, né, essa ida até o restaurante, sendo ali por volta de $1.200 o jantar para cada pessoa. E as reservas, elas só podem ser feitas de 2 pessoas ou mais, por conta da experiência que o restaurante entrega, né, para os seus clientes. E você basicamente está inserido dentro desse contexto, sendo um desses clientes. Você se sente mesmo como um cliente. Na pele de Anya Taylor-Joy temos que é essa personagem que vai nos conduzir, né, dentro dessa obra, que está tão perdida ali dentro quanto a gente. E é isso realmente que é a pegada do filme, né? Onde vamos ser inseridos dentro desse contexto, onde no início do filme você apenas acha que vai ser um filme de culinária comum ou algo do tipo, mas ao decorrer do jantar, as coisas começam a ficar um pouco mais ásperas, um pouco mais azedas, se vocês me entendem. Calma, ninguém come ninguém, pelo menos à vista não é isso, mas os acontecimentos de cada prato, que é montado de uma forma diferente e também contando uma história ou um contexto, começam a ficar bizarras a partir do meio, né? Que realmente começa a ficar estranho de verdade. Não é o que você estava esperando de um filme de restaurante. Você talvez estaria ali esperando algo canibalesco, talvez. Mas não é sobre isso, é sobre as experiências, o contexto e também o jeito em que cada prato é apresentado, mostrando, né, que o chefe não está de brincadeira, ele sabe quem você é
e o porquê de você estar ali. Mas o ponto-chave é Margot, que realmente não era para estar ali, sendo aquela pessoa que estava sobrando e que realmente não merece o que está acontecendo. Pelo menos é o que a gente acha, né? Então, o Menu, sim, chegou um pouco tarde aqui no Brasil, né? Algumas pessoas vão começar a assistir o filme agora, ou estavam esperando este filme, mas ele já foi sim lançado lá no exterior, né, em 2022, por isso que ele entrou aqui na nossa lista. E é um filme daqueles que você fica, caraca, como esse cara sabe dessas coisas. E sim, vale muito a pena o seu clique. E eu te digo, se você estiver jantando, dá uma pausa, assiste só o filme, porque em algumas cenas não vai ser tão legal assim. E agora subindo para o nosso pódio, onde vamos ter alguns filmes insanos, principalmente filmes bizarros, que é o caso do nosso terceiro lugar, Barbarian, isso mesmo, ou também conhecido aqui no Brasil como Noites Brutais, que ao meu ver não teve uma noite brutal. Não pelo nome em que foi, né, mencionado aqui. Porque as Noites Brutais, ou Barbarian, né, como é conhecido lá fora, fica subentendido. Ou seja, não é mostrado, mas você sabe que está acontecendo, ou o que aconteceu na verdade. Porque o filme ele meio que começa inocente, algumas coisas acontecem ali no primeiro arco, mas tudo bem tranquilo, levantando esse clima, né, de terror, de horror ali dentro. E alguns mistérios começam a envolver a casa. Casa essa que foi alugada por duas pessoas diferentes ao mesmo tempo, né? Aquele famoso rolo do Airbnb é mais ou menos nessa pegada. E essas duas pessoas distintas, né, acabam, né, se conhecendo ali nesse contexto ruim em que elas, né, estão ali pagando para ficar na casa, mas não queria ficar com uma outra pessoa que você não conhece. E aí você já começa a ficar tipo, eu tô entendendo. Eu acho que esse cara aí é meio estranho. E é aí que o filme te surpreende. Ele realmente é uma pessoa boa, uma pessoa como qualquer outra, e ele não quer fazer o mal, fazendo que você se sinta na pele da mulher, né? Mostrando que realmente ela tem medo, e qual mulher não teria, até eu que não sou, teria medo desse contexto, porque a pessoa tá ali, né? Basicamente, você não conhece essa pessoa, e essa pessoa acaba entendendo o seu ponto de não aceitar algumas coisas que ela oferece e coisas do tipo, e começa a perceber como fazer as coisas de um jeito diferente que essa outra pessoa não vai se sentir coagida ou vai se sentir recuada, né? E é aí que o filme te pega, porque, né, uma parada começa a acontecer meio estranho. Quando a moça acaba, né, escutando um barulho, escutando alguma coisa, e vai até o porão da casa, e lá ela descobre algumas coisas bizarras. Um quarto escondido no porão, que só de lembrar já arrepia. E nesse quarto tem uma câmera, uma cama e um balde, que vocês já devem perceber o pra que é aquilo, porque é um quarto escondido. E não só isso, ela acaba ficando, né, meio perplexa com tudo aquilo e quer ir embora, até que o seu companheiro ali de residência naquele momento chega. Ela começa a desconfiar dele de novo ali a princípio, mas ele fala para ela ficar calma que ele vai lá olhar o que está acontecendo. E ele descobre uma parada ainda pior. E aí você fala, caraca, não vai parar de piorar? Não, meus amigos, não vai. Porque esse terror aqui, ele é do subgênero terror corpóreo, que seria aquele terror com criaturas ou coisas do tipo. Então, é mais ou menos isso, só para não dar tanto spoiler aqui para vocês, né? E aí ele descobre ainda mais a fundo alguns túneis subterrâneos a essa casa. A casa, além de guardar um segredo, tem um segredo ainda mais escondido. E então o filme começa de verdade. Quando passam-se algumas semanas, o dono da casa retorna para casa, mas não tem ninguém mais, né, alugando aquela casa. Só que algumas coisas ele começa a perceber, né, que as coisas dessas pessoas ainda estão ali na casa, inclusive, né, o carro, o que faz ele querer saber o que está acontecendo. E aí ele começa a investigar toda essa fita aí, e as coisas começam a ficar mais bizarras ainda. E é aí que é o ponto-chave do filme, onde vem toda essa questão aí do terror corpóreo que eu disse, coisa do tipo, que é
bizarro. E ainda assim, você tem uma outra parte ali que tem um segredo, uma questão ali que ainda guarda surpresas para este filme. Então, assim, é um filme bizarro e para quem gosta de terror, vai fundo, que esse aqui é um filme bizonhento mesmo, do gênero terror. E agora, no nosso segundo lugar, eu dei até uma roubadinha aqui, sendo um filme muito bom e que no complemento temos uma menção honrosa, porque esses dois filmes eles se completam, mas o que eu coloquei como top 2 seria X, A Marca da Morte, que é complementado com o filme Purr. Por isso eu coloquei os dois aqui, porque um antecede os acontecimentos do outro. Mas X é muito mais filme, né, fechado ali, do que o próprio Purr, que funciona, né, para dar esse contexto para o X. Então é mais ou menos isso, por isso que eu coloquei o X como filme principal, né, desses dois aqui, onde temos aí um grupo de jovens que acabam alugando, né, uma casa em uma fazenda, e eles estão indo lá para fazer aqueles tipos de filmes adultos. Se você me entendeu, é isso mesmo. Então não assista com as crianças passando aí perto, né? Porque assim, tem umas cenas de rally rola emocionantes aí, para dizer o mínimo. E a princípio as coisas, né, estão acontecendo normalmente e tal, só que eles notam que, né, o senhor ali da fazenda que alugou a casa para eles é meio estranho. E fica só nisso aparentemente. Mas as coisas que envolvem X vão mais fundo. Perdoe-me o trocadilho sobre ir mais fundo aí, né? Mas enfim, as coisas vão mais além do que o próprio terror slasher, que pode-se dizer aqui dentro desse filme, ou até mesmo, né, esse suspense do que está acontecendo. E sim, as pessoas estão morrendo realmente, mas o contexto em que essas pessoas estão morrendo é um pouco bizarro e é muito bem explicado, por exemplo, em Purr. Porque basicamente temos morando nessa fazenda o senhorio dessa casa, que seria, né, esse senhor, e também uma senhora, né, o casal ali que cuida da fazenda. Mas a senhora, ela fica um pouco mais afastada, enquanto o senhor está cuidando realmente de toda a fazenda, cuidando dela e etc, né? E aí começa as coisas ficarem meio estranhas, quando eles percebem que podem estar sendo vigiados, a senhora meio que está vagando pela fazenda, alguns contextos estranhos. E é aí que entra, né, a parada do terror, quando as pessoas começam realmente a morrer. Quem está matando é uma pessoa que você não imaginaria que poderia fazer tal coisa. Por esse motivo é que funciona muito bem, que é uma pessoa que você meio que não dá nada, mas duvida das coisas que ela está fazendo. E toda essa agonia das vítimas, né, tentando fugir, ou até mesmo as vítimas que não estão nem tendo chance de fugir, passa da tela para você, onde você fica apreensivo, você fica com agonia, lembrando muito os slashers, né, dos anos 80 e 90, aquele primeiro impacto, né? Então é mais ou menos isso aí que leva, né, X ser uma boa franquia, né, pelo menos um início de franquia, e mostrando também a conexão entre X e Purr, não só porque é a mesma atriz principal ali entre os dois filmes, o que leva uma pessoa a tentar fazer o que for para chegar à fama. E quando eu falo o que for para chegar à fama, é realmente qualquer coisa. E realmente é o que elas estão dispostas a fazer. Então fica aqui a minha recomendação de X e Purr também, né, para complementar ainda mais essa história, para vocês assistirem aí, e que está assim excelente. Esses dois filmes aqui são muito bons aí, muito bem-vindos e provavelmente vão se tornar clássicos daqui para frente. E agora sim para o nosso top 1, que vocês devem já, né, estar esperando, que é Não Olhe, ou também conhecido lá fora como Nope, que é um filme aí de Jordan Peele, que trouxe aí duas obras insanas do gênero terror, que são muito conhecidas, né, muito bem conhecidas aí na indústria, como é o caso de Nós, ou Us, se você preferir, e também
Corra, que algumas pessoas também conhecem como Get Out. E que esses dois filmes vão mais ali para a parte do terror psicológico, um terror um pouco, né, mais para essa pegada. O contrário, por exemplo, de Não Olhe, que sim, é um terror, mas um terror de ficção científica, pode-se dizer também? Pode ser, eu acho que cabe também. Onde temos aí, né, uma família de fazendeiros que tem como, né, renda ali cuidar de cavalos. E esses cavalos eles podem, né, fazer filmes e coisas do tipo, porque é o que a indústria, né, que eles estão inseridos ali. Então é mais ou menos esse o contexto, né, a trajetória deles ali. E as coisas começam a ficar estranhas quando eles estavam conversando ali no rancho e coisas do tipo, e algumas coisas começam a cair do céu. E então, né, o pai, né, da família acaba falecendo devido a essas coisas que estavam caindo no céu, que acaba caindo nele e ele acaba falecendo dessa forma. O que deixa o seu filho um pouco intrigado, porque caiu meio que uma moeda do céu, que foi o objeto que matou seu pai. Mas ele não viu só moedas caindo do céu, ele viu parafusos e coisas do tipo, várias coisas, né? E algumas pessoas começaram a dizer que isso pode ter caído de um avião, ou de uma nave, ou algo do tipo, indo para o lado mais realista do avião, e outros indo para o lado ufológico, de alien, coisa do tipo, indo mais, né, para essa parte aí de nave espacial ou nessa pegada. Pode-se dizer que esse filme também pode entrar na lista de ficção científica. E o filho desse fazendeiro, ele então decide ali, né, tentar investigar o que está acontecendo, tentando olhar para o céu para ver se ele acha alguma coisa e coisas do tipo. E ele começa a ver algumas paradas um pouco bizarras, para dizer o mínimo, diferentes, onde ele acaba montando ali algumas armadilhas para ver, né, se ele consegue capturar alguma coisa com câmeras e coisas do tipo. Então ele começa a filmar, tirar fotos do céu para ver se eles conseguem achar alguma coisa, até que um evento marcante realmente chama a atenção deles, meio que ele duvida que é uma nave espacial ou algo do tipo, indo mais pro lado ufológico, lembrando, porque o que ele está vendo não se comporta ou não se porta de uma forma em que uma nave espacial ou alienígenas vindo de outro lugar talvez se comportaria. O que ele está, né, tentando dizer é que talvez isso seja uma criatura. E é aí que começa o filme de verdade, onde esse evento marcante que eu falei, sumindo com dezenas de pessoas, de que outras pessoas ficam sabendo deste evento e querem ir até lá investigar. Mas, como eu disse, essa coisa pode ser aí uma criatura. E a parada começa a ficar bizarra a partir daí. E rende muitas cenas em que você fica agoniado, sentando na ponta da cadeira e, claro, tentando entender o que está acontecendo e o que é essa coisa que está perseguindo eles, basicamente. Então esse filme vai mexer com você de uma forma diferente, que é a proposta aí de Jordan Peele. Algumas pessoas acabaram não gostando, principalmente por ser um filme de terror um pouco mais fraco, mas no sentido de que o terror não é aquele terror que vai te fazer pular da cadeira com um jump scare, ou aquele terror psicológico que te faz ficar pensando no que as coisas podem acontecer, um assassino ou coisa do tipo. Não. O terror aqui é mais explorado do lado de que realmente as pessoas podem ou não fazer alguma coisa com certas criaturas, o que deixa aí uma gama de coisas em aberto, mas não dentro do roteiro do filme. Eles entregam essa obra de uma forma fechada e a única dúvida é: isso é a única coisa neste mundo? É mais ou menos isso. Por isso eu recomendo demais, não olhe. Yeah, no. E bom pessoal, então esses foram os destaques, né, os melhores filmes, na minha opinião, de terror do ano de 2022. Mas calma lá, você que ficou até aqui, né, até o final, vai ter um bônus aqui no final, com o nosso Highlight Reels de outros filmes que eu assisti e que eu recomendo aqui para vocês. Mesmo que alguns deles sejam medíocres, eu recomendo que vocês assistam para vocês tomarem as suas próprias conclusões, beleza? Então, agora sim, vamos lá, DJ, solta o som para o nosso Highlight Reels.
Agora sim, o nosso vídeo chega ao final. Espero que vocês tenham gostado aí do jeito que a gente abordou o assunto, como eu trouxe, né, a explicação de cada filme, sem dar spoilers aí para vocês. E claro, deixa aí nos comentários qual é a sua lista de melhores filmes de terror que você assistiu em 2022. Pode ser de outros anos também, né? Se você quiser mesclar aí, deixa aí nos comentários. E já aproveitando que você está aí embaixo comentando, deixa aquele like topzera para ajudar a gente. Ajuda demais a gente a espalhar, né, o nosso vídeo pelo YouTube. Se você é novo aqui, é seu primeiro, segundo vídeo, se inscreve, vai. Clica aí de se inscrever, não custa nada. E você fica por dentro também de várias novidades aqui do canal, ativando o sininho para ficar por dentro de tudo, belezura? Então agora sim eu vou deixar aqui duas recomendações. Eu vou deixar aqui a nossa playlist do Clube do Terror, que está insana, tem muitas coisas que eu recomendo para vocês lá. E aqui eu vou deixar a nossa recomendação dos melhores do ano de 2022, beleza? Eu vou deixar aqui para vocês. E agora sim, eu vou ficando por aqui. Um abraço e fui!